Hebreus capítulo 12, versículo 24. Para nós ganharmos tempo, você só anota Gênesis capítulo 4, eu vou ler aqui do versículo 9 e 10, tá bom? Você anota e depois você lê em casa. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10 diz o seguinte: perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ou seja, nesse texto Deus fala a Caim. Os irmãos que talvez não conheçam a história, Abel e Caim eram dois irmãos, filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos dele. E diz que em determinado momento Deus pediu uma oferta, tanto para Caim quanto para Abel. Só que diz que a oferta de Caim Deus rejeitou. Por que rejeitou? Porque ele deu uma oferta daquele que, do fruto de algo que ele sacrificou ao Senhor, né? Que para ele seria algo assim muito sacrificioso e algo que Deus não havia pedido daquela maneira. Ou seja, ele colheu os frutos que ele havia plantado, separou uma parte dos frutos, que não era a primícia dos frutos, mas aquilo que estava sobrando dos frutos, daquilo que ele trabalhou, separou, e não deu o melhor para Deus ali. Então o que aconteceu ali? Ele deu algo que era esforço dele, o esforço próprio. Ou seja, ele queria dar algo para Deus que fosse, não algo que viesse naturalmente para Deus, de algo que ele amasse a Deus, de algo que ele honrasse a Deus, mas algo que ele queria mostrar para Deus, um esforço dele próprio, daquilo que ele tinha feito, daquela separação, e levou para Deus. E Abel não. Abel deu o quê? Algo que, do animal, né? A primeira, como é que chama? Quando o primogênito, né? O primeiro animal que ele tinha, levou para Deus aquele sacrifício, daquele animal, e Deus aceitou. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. E aqui o que diz? Caim, por ciúmes de Abel, né? Por ter se decepcionado, provavelmente com Deus, de não ter aceitado a oferta dele, diz que ele vai e mata o seu irmão Abel. E aqui agora Abel morto, o sangue de Abel ali escorrendo, e Deus fala para Caim ali: onde é que está o seu irmão? E ele diz: eu não sou o guarda do meu irmão. Mas Deus fala assim: eu vejo que o sangue dele clama desde a terra. Agora, irmãos, o sangue de Abel estava falando a Deus, estava clamando a Deus. Agora, clamando o quê? Por quê? Clamando por justiça. Ou seja, talvez por vingança, pelo juízo, clamando para que Caim viesse pagar o erro que ele cometeu. Irmãos, aqui nós podemos ver sim, até de uma maneira, esse sangue, ali quando fala que esse sangue estava clamando por justiça. É errado ter justiça? Não. É errado você clamar por justiça? Não é errado. Não é errado. Mas ali esse sangue que estava clamando, queridos, existe uma diferença que nós vamos ver hoje. O sangue de Abel que clamava por vingança, por justiça, algo que fala assim: ele errou, ele tem que pagar pelo erro que ele cometeu. Esse sangue falava para Deus dessa maneira. Mas irmãos, na Bíblia tem um outro tipo de sangue que falou e continua falando mais alto até hoje, mais alto do que o sangue de Abel, que é o sangue de Cristo. Diferentemente do sangue de Abel, querido, que agora não clama mais por vingança, não clama mais por querer que você pague o erro que você cometeu, mas é um sangue que foi derramado na cruz e que fala para nós hoje de uma maneira diferente do que falava o sangue de Abel.
Agora, o que fala esse sangue de Cristo diferente do sangue de Abel? Fala de reconciliação com Deus. Hoje, esse sangue de Cristo, diferente do sangue de Abel, que clamava porque Caim tinha que pagar o erro, Caim teria que ser punido, Caim teria que ser vingado, Abel teria que ser vingado pelo erro dele, mas hoje o sangue de Cristo fala diferente conosco. Ele fala de reconciliação. Todos nós fomos gerados em pecado. Na verdade, todos nós erramos. Só que esse sangue hoje de Cristo, ele fala de reconciliação com Deus, fala do eterno propósito de Deus nas nossas vidas, fala do perdão. Esse sangue hoje, querido, ele fala algo muito importante que o sangue de Abel não falava. Enquanto o sangue de Abel falava, clamava por pagar o erro que cometeu, hoje esse sangue fala de perdão. O sangue de Cristo fala de perdão. E nós estamos aqui por causa disso. Fala da purificação dos nossos pecados. Fala da nossa liberdade agora de se achegar até Deus. Como disso? A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima embaixo. Quando Cristo disse, está consumado naquela cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima embaixo. E hoje nós temos o quê? Liberdade e livre acesso, para que Deus possa sair do trono dele e morar aqui. Aí. E hoje você pode viver não mais a sua vida, mas a vida de Deus em você. Ou seja, esse sangue fala agora que não existe mais punição, não existe mais condenação. A Bíblia diz em Romanos, quem tentará contra um escolhido de Deus? Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho por amor a nós. Você errou demais até chegar aqui. Você pecou demais a chegar até aqui. Mas um dia, o sangue de Jesus fala que você merece o perdão. E quanto mais você tem noção de quanto você foi perdoado, mais você quer viver essa vida de Deus, querido. É interessante isso. Quanto mais você tem noção de quanto você foi perdoado, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará o quê? A graça, o amor, o perdão de Deus nas nossas vidas. Ou seja, então quanto mais você tem noção daquilo que você era, de quem você era, de quanto que você foi perdoado por Deus, mais o sangue de Cristo fala na sua vida. E mais você tem o desejo de viver, não mais a sua vida, mas a vida de Jesus agora. Amém, queridos? Você tem liberdade agora para se achegar até Deus. Ou seja, o sangue de Cristo fala o quê? De reconciliação com Deus. Ou seja, Cristo fez o quê por mim e por você? O que Cristo fez por mim e por você? Nos reconciliou com o Pai. No início do culto eu falei, querido, quantas pessoas que ainda não conhecem o poder desse sangue que fala. Quantas pessoas que você conhece nos seus parentes, na sua família. Pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você, pessoas que você encontra todos os dias na rua, que você passa por elas no shopping, em qualquer lugar que você estiver, que ainda não conhece esse sangue que fala que ela tem direito a se reconciliar com o Pai, ela tem direito de já sentar na mesa do papai, e ela tem direito de comer o pão maravilhoso e beber desse sangue precioso de Jesus, porque não existe mais condenação sobre a vida dela. E quantas pessoas têm sofrido, quantos casamentos estão se acabando, quantos pais estão vendo seus filhos morrerem nas drogas, quantas pessoas precisam saber que esse sangue fala, querido. Esse sangue que está falando comigo e com você nessa noite, ele tem que falar com as pessoas que estão dessa porta para fora.
E quantas pessoas que ainda não conhecem isso e não podem viver a vida que eu e você vivemos hoje, ainda estão vivendo uma vida de escravizada, uma vida de escravo do diabo, uma vida escravizada num vício, uma vida escravizada no pecado, uma vida escravizada na condenação, porque não sabem ainda que esse sangue já foi derramado há mais de 2000 anos atrás, para que ela fosse reconciliada com Deus e tivesse direito a viver eternamente com o Pai, a sentar na mesa dele, como eu e você estamos. Cristo se colocou entre nós e Deus, por meio deles temos uma aliança com o Pai, ou seja, nós estamos ligados ao Pai, aliançados com Ele, protegidos, unidos, por causa de quem? Dessa nova aliança de sangue, esse sangue que fala lá na cruz. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você pode cantar, é por isso que você pode louvar, nós estamos reunidos aqui, é por isso que nós podemos dizer: Senhor, estamos reunidos aqui, porque temos conhecido o Teu amor, estamos reunidos aqui só para Te adorar, estamos reunidos aqui com esse meu irmão do meu lado, eu posso abraçar ele, eu posso beijar, eu posso cantar com ele, porque nós estamos felizes, mesmo às vezes passando por algumas lutas, mesmo passando por alguns problemas, porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele fala: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E você pode vencer. Você pode vencer essa doença. Você pode vencer esse desemprego. Você pode vencer esse roubo. Você pode vencer, porque Ele venceu por nós. Ele se colocou como mediador entre nós e o Pai. Se colocou entre nós o Pai. Fez essa aliança, essa ponte que nos religa de novo a Deus. Que nos religa ao Pai. Agora não mais por uma religiosidade, mas por amor. Não é uma ligação religiosa, como eu disse aqui na sexta-feira, somente baseada em princípios, baseada em leis. Faça isso, faça aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando você é ligado a Ele pelo amor. Eu não posso obrigar você a estar aqui a todo domingo sem que você ame ao Pai. Senão simplesmente o pastor obriga você a estar aqui. Eu fico feliz, maravilhosamente feliz agora. Quando eu chego aqui 15:06, eu já encontro os irmãos orando, os irmãos intercedendo. E não é obrigado a vir, mas eu estou vendo que as pessoas estão sentindo esse amor, estão vivendo esse amor, estão vindo não porque o pastor mandou vir. Eu não vou mandar você fazer mais nada, querido. Eu quero simplesmente que você comece a descobrir, como eu tenho descobrido, como a minha família tem descoberto esse amor de Deus, e começar a fazer as coisas por Deus, por amor, não por obrigação. A visão cansa, porque a visão cansa, porque a visão é baseada em palavras, e Jesus disse: todas as coisas podem passar, mas as palavras minhas que são baseadas em amor, jamais passarão. Então quando você está aqui por amor, querido, Deus fica alegre. Por isso que eu disse, não pode ser baseado somente em princípios, em lei. Faça isso, não faça aquilo, venha, não venha, vá, não vá, chegue, não chegue. Porque quando nós pararmos com isso, nós vamos entender que a nossa vida agora não é mais a nossa vida que vive, mas é a vida de Cristo que vive em nós. Se a vida de Cristo que vive em nós, Ele clama por quê? Pelas coisas do Pai. O sangue de Cristo clama por o quê, querido? Pelo amor do Pai. O sangue de Cristo clama por quê? Por comunhão com o Pai. O sangue de Cristo clama por estar perto do Pai. E isso é amor. Não é lei, é amor. Ou seja, querido, o sangue de Jesus fala do eterno propósito de Deus. Eu queria que você marcasse Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. O sangue de Jesus fala do eterno propósito de Deus. Nesse texto diz o quê? Você vai ler na parte B lá, que o Cordeiro foi morto. O Cordeiro foi morto. Quando? Na cruz. Querido, o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Senhor já sabia que você iria estar aqui.
O cordeiro já foi morto muito antes de você nascer. O cordeiro já foi morto muito antes de Jesus ter sido pregado naquela cruz. O cordeiro foi morto, querido, antes que houvesse luz. Presta atenção. Antes que houvesse luz, já havia a cruz. Deus disse assim, que haja luz. Se você pegar lá em Gênesis, vai ver o início da criação, Deus fala, haja luz, mas tem uma coisa. Antes que houvesse luz, já havia a cruz. O Espírito de Deus já pairava sobre a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus já pairava sobre a terra. Então, antes que houvesse luz, querido, já existia a cruz. Antes que houvesse o pecado, presta atenção, antes que Adão e Eva pecassem, presta atenção nisso, é poderoso. Antes que houvesse o pecado, já havia o cordeiro. Deus já havia providenciado o cordeiro. Como Abraão, quando subiu com seu filho Isaque. E Abraão ia sacrificar seu filho. O menino falou assim, pai, a lenha está posta. O altar está pronto. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Iria ser ele, né? Mas Abraão confiava tanto em Deus, falava assim, Deus proverá. Então, querido, antes que Adão pecasse, Deus já tinha providenciado o cordeiro. Antes que você nascesse, antes que você cometesse o pecado que você cometeu, sabe de uma coisa? O cordeiro já existia. O cordeiro já tinha sido preparado. O pecado não iria destruir o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus na vida da humanidade, nem na minha vida e nem na sua vida. Ou seja, o pecado, ele não pode destruir o plano, o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, e muito menos naquelas pessoas que ainda estão lá fora. Sabe por quê? Porque Deus já proveu um cordeiro. Já proveu um cordeiro para o seu pai, para a sua mãe que não estão aqui, para o seu marido que não está aqui, para os seus filhos que não estão aqui. Já proveu para aquela pessoa que trabalha com você, que ela fala palavrão, que ela peca, que ela trai, que ela faz tanta coisa. Mas ela tem que saber, querido, você pode estar cometendo isso. Você está vivendo o maior pecado, mas sabe de uma coisa? Deus já providenciou um cordeiro para você. Porque o pecado não pode destruir o plano, o propósito que Deus tem nessa terra, nas nossas vidas, na vida de ninguém. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus. O sangue de Jesus tem o poder de fazer todas essas coisas na nossa vida. Tudo isso. Esse sangue já foi derramado. A parte de Deus já foi feita. Já fez. Agora uma coisa, querido. Hoje somos nós que temos que fazer a nossa parte. Hoje somos nós que temos que ouvir. Se o sangue fala para quê? Para que nós possamos ouvir. Jesus, em todo o tempo que ele andou nessa terra, ele falava assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ter ouvidos, querido, é diferente do que ter orelhas. Ter ouvidos é diferente do que ter orelhas. Ter ouvidos é diferente de escutar. Ouvir é diferente do que escutar. Que tem pessoas que têm orelha, têm ouvidos, mas ela só escuta. E muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas só estão escutando, mas não estão ouvindo. Nós precisamos agora, irmãos, começar a colocar nossos ouvidos para ouvir e não só escutar.
Porque quem escuta, somente escuta, entra por aqui e sai por aqui. Mas quem ouve, entra por aqui e desce aqui. Quem ouve, entra por aqui e vem direto aqui. E quando chega aqui, aqui é fonte de vida. A fonte de vida, que é o sangue, que bombeia a vida, para quê? Para que o nosso coração nos mantenha ativos, para que o nosso coração possa nos manter indo e vindo, andando, fazendo, pregando, ajudando, construindo, limpando, pregando. Para isso. Agora, quando nós estivermos somente escutando, querido, toda a vida de Cristo, ela é muito difícil para nós. Quando nós somos da igreja e só escutamos as coisas, é difícil você estar numa célula. É difícil você toda semana estar numa célula, é difícil você estar toda semana ouvindo o líder. É difícil limpar a igreja, é difícil participar do ministério, é difícil estar ajudando em alguma coisa. Porque escuta. Mas Deus está chamando esses dias, querido, a vida. Lázaro estava morto há 4 dias. Mas quando Jesus chegou ali e falou assim: Lázaro, eu estou te dando vida. Para de ser morto e ficar apodrecendo nesse túmulo. Vem viver. Sai para fora. Deus não quer crentes mortos dentro das casas, fedendo. As igrejas hoje tem muitas pessoas que, por só escutarem a palavra e não ouvirem, entra por aqui, sai por aqui, estão como Lázaro. E olha que Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Tem pessoas que estão aqui, que o Senhor Jesus também considera como seus melhores amigos. Quando eu digo aqui, eu digo as igrejas, não estou dizendo aqui pessoalmente para cada um não, é a palavra. Pessoas que estão nas igrejas, que também são os melhores amigos de Jesus. Mas sabe o que estão fazendo? Estão dentro de um túmulo, morrendo, mortos, apodrecendo. Apodrecendo. Deixando ser contaminada pelo quê? Pelos germes. Comendo a palavra que Deus plantou e está sendo destruído, e está morrendo, apodrecendo, os germes estão comendo. Mas quando Jesus falou assim: meu amigo Lázaro, está fazendo o que morto dentro desse túmulo? Você é meu amigo. Você precisa ter vida. Você precisa trabalhar para mim. Olha as suas irmãs. Olha a Maria. Olha a Maria, o quanto que me serve. Ela me leva na sua casa. Ela senta aos meus pés. Ela derrama as lágrimas, enxuga os seus cabelos. Olha a sua irmã, Marta. Ela trabalha para mim. Ela faz o alimento. O que você está fazendo morto aí dentro? Apodrecendo. Lázaro, meu amigo, sai para fora. Vem trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Irmãos, como eu sou feliz. Como eu sou feliz, querido, de culpar 100% do meu dia para fazer as coisas para Deus. Mesmo com as pastoras passando por essa dificuldade que ela está. Deus é tão maravilhoso comigo, irmãos. Eu estou lá atendendo no Vila Vitória. Eu vou fazer compra para a igreja. Eu volto, eu venho, eu atendo. Eu participo dos estudos, eu venho. E agora Deus me deu um privilégio, sabe de quê, querido? De aprender a limpar a casa. Irmãos, é um privilégio. Irmãos, eu falo para ele, não tira esse privilégio de mim. Não tira, porque eu estou te servindo. Para mim não é sacrifício, porque eu estou te servindo. Deus me deu vida para te servir nessa hora. Falei, só ora para Deus continuar me dando saúde e força. Que enquanto eu tiver, eu quero te servir. E para mim é uma alegria agora, querido, porque eu estou no Vila Vitória, eu venho, eu vou, eu volto. E agora eu fico em casa, eu começo a limpar a casa lá de cima até embaixo, eu limpando o banheiro, tudo. E aquilo me dá uma energia, uma alegria, um prazer. Porque eu estou vivo, eu posso servir a minha esposa, que tanto me serviu esses anos todos. Por esse período curto que vai passar logo.
Mas depois ela vai me servir também. Depois eu vou sentar lá, colocar meu pesão para cima. Mas esse momento é o momento de eu servir a ela. Então eu limpo a casa com uma alegria muito grande. Eu vou lá para o Vila Vitória, eu atendo os irmãos que chegam lá. Todo dia o Vitão, fui lá com uma alegria. Fiquei quase 2 atendimentos em 3 horas, 6 horas atendendo o Vitão. Que alegria, irmãos. E os irmãos que vão lá do Vila Vitória, e conversa com alguma coisa, vou fazer compra, volto. Irmãos, por quê? Porque Jesus falou para mim um dia, há 23 anos atrás, eu estava morto num túmulo. Jesus chegou na minha casa e falou: o que você está fazendo aí? Vem para fora. Irmãos, que alegria que eu sinto quando eu vejo aqui as fotos dos irmãos chegando aqui, de terça, ou de quarta, ou de quinta. Os irmãos tirando foto, depois que vieram limpar a igreja. Aquilo me traz uma alegria, aquilo é vida. Eu vejo esses irmãos estão vivos. Esses irmãos estão vivos. Não por fato de você vir fazer a limpeza, mas por fato de ver os irmãos vivendo a vida, essa vida. Isso é vida. Porque, irmãos, é isso que nós fomos chamados para isso. Esse sangue foi derramado, a parte de Deus foi feita, agora é nós que temos que fazer. Devemos agora viver o que é a vida que Cristo tem nos dado. Deus se tirou, Jesus se tirou de um túmulo, querido. Você estava morto, espiritualmente morto. Jesus, como chegou em Lázaro, chegou na tua vida um dia e falou: sai para fora, vem para a vida, venha viver a minha vida. E a vida de Jesus é uma vida ativa, é uma vida que anda, que trabalha, uma vida que prega, uma vida que ajuda os outros, uma vida que faz coisas maravilhosas. Então as pessoas ainda dentro da igreja, eu vejo algumas pessoas vivendo como se estivesse morto dentro de um túmulo ainda. Dá para vir orar de terça-feira, irmãos? Ah, não dá. Ah, dá para fazer isso? Ah, não dá. Limpar a igreja? Ah, não dá, porque, não dá, é muito difícil, não sei o quê. Que é isso, o pastor que se vira. Paga alguém para fazer. Podia pagar alguém? Posso. Podemos pagar hoje? Até podemos. Mas eu não quero tirar esse privilégio seu, e nem meu. Não quero. Porque isso traz vida para você. Isso traz vida. Isso traz vida. Terça-feira aqui eu fiquei feliz, a quantidade de pessoas que estavam aqui orando. Terça-feira agora nós vamos mudar um pouquinho. Cadê a oração, as irmãs? Nós vamos começar aqui, irmãos. Eu quero que os irmãos, que os homens comecem a ter vida de Cristo aqui. Nós vamos fazer agora a oração, a intercessão dos homens aqui, lá na salinha, e das mulheres aqui. Cadê o Rogério? Fica de pé, Rogério. Deus tem dado algo para o Rogério nesses dias, umas experiências que ele teve, de orar pelas pessoas. E Deus falou com ele que os homens dessa igreja, nós precisamos orar mais pelas nossas esposas, pelas mulheres, porque as mulheres aqui estão, uma fica doente, outra tem um problema, e as mulheres aqui estão uma atividade, irmãos, maravilhosa. Eu vejo essas irmãs com kids, e faz um não sei o quê, e corre para lá, e corre para cá, e o diabo tem atacado na vida delas. Uma tem enferma daqui, outra enferma de lá, o diabo tem tentado desanimar. Então nós estamos levantando aqui o Ministério de Intercessão dos Homens. Então, a partir dessa terça-feira, as mulheres vão estar orando aqui no salão, meia hora. Nós vamos orar meia hora lá em cima. E depois, dos 15, 20 minutos final, nós vamos orar juntos aqui. Terça-feira, eu queria que você que é homem, viesse junto com a sua esposa. Venha viver a vida de Deus. Pode sentar, obrigado, Rogério. Venha viver a vida de Deus. A partir de agora, querido, eu quero que nós possamos viver a vida que Cristo tem para nos dar. Chega, irmãos, de nós estarmos somente reclamando, murmurando, vivendo uma vida do passado ainda, querido, uma vida antiga. Para viver a vida de Cristo, querido, é preciso morrer a nossa vida. Para que nós possamos viver a vida de Cristo, é preciso que a nossa vida passada esteja morta. Jesus chamou Lázaro para uma nova vida, ele já estava morto, ele ressuscitou, não mais para ele viver aquela vida dele, mas uma nova vida. Você foi ressuscitado por Deus. O teu espírito estava morto. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos somente corpo e alma. O nosso espírito estava morto, adormecido. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele veio nos dar vida. A vida dEle para nós. E agora, Ele quer que nós possamos viver a vida dEle. E não mais aquela vida do passado. Então nós precisamos fazer o que, querido, para viver essa vida? Enterrar a nossa vida passada. Morrer para o pecado definitivamente. Morrer para tudo que nos atrapalha de caminhar com Deus. Morrer. O que tem me atrapalhado? Essa caminhar. É meu temperamento. Eu vou matar esse temperamento maldito
que tem me atrapalhado de viver a vida como eu de Cristo com meus irmãos. Tem me tirado da comunhão da célula, tem me tirado da comunhão da igreja, porque esse meu temperamento nojento, fedido, ele tem me atrapalhado de viver a vida que Cristo tem para me dar. Tem que matar, tem que morrer isso aí, irmãos. Nós temos que morrer para isso, morrer para tudo que te atrapalha. A Bíblia diz, o véu se rasgou. Qual que é o véu da sua vida que precisa se rasgar? Ainda. A Bíblia diz, quando Jesus Cristo disse, está consumado, a vida dele automaticamente passou para todos aqueles que querem. Mas às vezes tem véu na sua vida e tem te atrapalhado. E qual que é esse véu? Talvez é uma idolatria, talvez é um vício, o temperamento, o seu jeito. Mata no ninho. Jesus disse assim, toda semente que é lançada em terra, se ela não morrer, ela não pode germinar e dar frutos. Quanto tempo que você não tem dado frutos de Cristo? E quando eu estou dando frutos, não é fruto de trazer vidas não, somente é também, mas fruto das pessoas verem vida de Deus em você. Ver você alegre, ver você na célula alegre, ver você na igreja alegre, ver você ajudando a limpar, ver você ajudando no som, ajudando no louvor, fazendo as coisas para Deus, pregando, entregando um panfleto, evangelizando, ensinando, discipulando, sendo o anjo da guarda de alguém. Quanto tempo que você não tem feito isso? Por quê? Porque o véu ainda está trazendo separação entre você e Deus. E qual que é esse véu? Precisa rasgar de cima e embaixo, porque Deus quer que você viva a vida dele. Deixe o véu se rasgar, querido, e só assim nasceremos para ele. A partir disso, Cristo passa a ser a nossa vida, e o nosso eu deixa de existir. O nosso eu deixa de existir. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Amém? Precisamos entender isso, querido. Senão sua vida vai ser medíocre. A pior coisa que existe na vida de um cristão é ter uma vida nova de Cristo e viver de uma forma medíocre. Isso se chama culto irracional. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que entregai a sua vida, ou seja, os seus corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O que passar disso, querido, é burrice. Irmãos, crente é pessoa inteligente. Deus te escolheu porque você tem raciocínio inteligente. Para de viver uma vida de cristã como você vivia no mundo, querendo que tudo te agradasse, que todas as coisas sejam somente para te agradar. Tudo aquilo que você quiser para você, faça você primeiro para os outros. Jesus nos ensina dessa maneira. Tudo aquilo que você quer que façam para você, Jesus falou, por que você não começa a fazer primeiro para os outros? Você quer que as pessoas te agradam? Comece a agradar os outros. Você vai ver como as coisas vão mudar. Querido, nenhuma mudança começa de fora para dentro. Ela tem que começar de dentro de nós, que depois ela começa a se externar para as pessoas por fora, e você começa a ver as coisas mudando, as pessoas te olhando diferente, as coisas fluindo, as coisas acontecendo, as bênçãos chegando. Mas para isso você precisa ter noção, querido, do quanto de você foi perdoado. Tem pessoas que ainda não têm noção de quanto foi perdoada, por isso que ela não vive ainda essa vida. Cristo já nos perdoou, você foi perdoado. E quanto mais você tem noção de quanto você foi perdoado, mais você tem desejo de viver essa vida de Cristo. Eu tenho noção de quanto foi perdoado, querido. É por isso que a minha vida é essa aqui. É por isso que essa é a minha vida. É por isso que eu vejo alguns irmãos aqui fazendo tanta coisa para Deus. A partir disso, Cristo passa a ser a nossa vida e o nosso eu deixa de existir.
Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Colossenses 3. Eu faço questão de ler com você. Colossenses 3, isso nós precisamos ler junto. Ela é meio longa, mas vale a pena. Nós já vamos acabar. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler bem pausadamente, para que os irmãos entendam que o sangue fala. O sangue está falando, querido. O sangue está falando com você. Você está escutando ou está ouvindo? Quero ouvir a voz da igreja. Vocês estão escutando ou ouvindo? Vocês estão ouvindo? Amém? Então eu creio que essa palavra vai descer ao coração. E nós vamos começar a viver isso. Colossenses capítulo 3, versículo 3 ao 15 diz assim, na minha versão, que não é muito diferente da sua. No 3 diz assim, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No 4, quando Cristo, que é a nossa vida, presta atenção, eu vou dando umas paradinhas assim para você entender bem. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. 5, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, que é a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, as vontades más, a ganância, que também é a idolatria. No 6, e por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7, nelas também andastes no passado. Irmãos, coisa do passado, quer dizer, nelas você andava no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. No 8, queridos, mas agora, livrai-vos de tudo isso. Livrai-vos da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Isso já ficou para trás, já morreu, você nasceu de novo. Já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. No 10, e agora, vós vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O 11, nessa nova ordem de vida, ou seja, nesse novo estilo de vida que nós temos agora, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, presta atenção, agora, Cristo é tudo e habita em vós, em nós. No 12, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, mansidão e paciência. No 13, ou seja, zelai uns pelos outros. Zelai uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, você tem consciência de quanto você foi perdoado? Assim você perdoa também. 14, acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes o quê? Agradecidos. Irmãos, essa aqui é a vida que nós precisamos viver agora. Ou seja, as coisas velhas se passaram, querido, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a nossa vida agora é uma vida que Cristo habita em nós. Ou seja, cada decisão sua, cada palavra sua, cada atitude sua, para e pensa, Cristo iria agir assim? Cada vez que você for falar mal de algum irmão, para e pensa, será que Cristo falaria mal de algum irmão? Cada vez que você for falar mal do seu líder, do seu pastor, para, querido. Antes de falar, e pensa assim, Cristo, o Senhor falaria mal do meu pastor e da minha liderança? Dos meus irmãos? Isso eu fazia no passado. Mas agora, irmãos, nós vivemos uma nova vida.
E aqui Paulo está dizendo para nós vivermos desse jeito. A vida que você tinha, irmãos, ela foi condenada à morte, morreu. Morreu. Presta atenção, querido, a sua vida passada, presta atenção numa coisa. Morreu, como dizia lá o Capitinga. A sua vida passada, querido, presta atenção, morreu. Você agora é uma nova pessoa. Cristo agora habita em você. Não mais vivo eu morri. E Cristo agora que vive em mim. Porque se você continuar vivendo a sua vida passada, trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, colocando numa balança, né? Horário de culto com outros horários de outras coisas, falar que as outras coisas são mais importantes que estar no culto, isso você fazia no passado, querido. Essa pessoa morreu. Cristo jamais deixaria de estar num culto para estar numa festa, para estar num campo, para estar vendo outra coisa, que não seja na igreja. Essa vida nós fazíamos no passado. Morreu. Morreu. Falar mal dos outros, reclamar, morreu. Então todas as vezes que o velho homem quiser se levantar, porque o velho homem ele é teimoso. Além dele ser velho, ele é teimoso. Né? Nada contra os velhos, mas esse aí é um velho teimoso. Vê aqueles velhinhos teimosos, mais ou menos como talvez eu vou ficar quando tiver mais velho, daqui uns 2 anos. Teimoso. O velho homem insiste em se levantar de novo. Em qualquer situação que você vive, o velho homem, a sua vida passada quer se levantar de novo. E está sobrepondo a vida de Cristo. Mas não podemos deixar. Você tem que repreender isso em nome de Jesus. Toda carnalidade, todo crente carnal, sabe, que vive mais pela carne do que pelo Espírito, irmão, nós temos que repreender, você precisa repreender. A sua carne vai tentar se levantar todo o tempo. Vai tentar fazer você brigar, vai te levar a querer levar de novo para a pornografia, a ver a traição, a bebedice, tanta coisa do passado. Ela vai tentar, porque é carne, ela vai tentar se levantar em todo o tempo. Mas essa vida de Cristo, a Bíblia diz que aquele que está em mim agora, ela é muito maior que aquele que está no mundo. É mais forte. Jesus é mais forte que aquele que está no mundo. Ou seja, irmãos, não tenha medo de viver essa vida. Não tenha medo. É uma vida boa. É uma vida feliz. Eu estou tão feliz, irmãos. Apesar da pastora estar passando por esse período breve de enfermidade. Hoje eu estava no culto de manhã. Eu olho para o lado e vejo a minha filha lá no culto. Meu genro. Servindo a Deus. Ontem, vou lá, levo minha filha na célula, a Deborinha. Vai para a célula. Tem um evento na célula. Que hora vai acabar? Vai acabar tarde. Você quer 00:30. Posso te buscar? Pode. Irmãos, que alegria. Eu estou indo buscar minha filha no evento da célula de Jesus. Estava no culto hoje de manhã, estava pensando essas coisas. Deus tem sido muito bom comigo. Chega uma casa, tem minha esposa abençoada, que é uma bênção na minha vida. Semana falei para o pastor Almir, apesar de tudo, pastor, às vezes isso é meio chato, mas eu estou tão feliz de estar aqui com o Senhor. Estou tão feliz, eu me sinto tão seguro em servir nessa igreja junto com o Senhor. Às vezes ele é chato que nem eu, assim, irmãos, mas eu amo aquele homem lá. Falei para ele, eu me sinto seguro aqui com o Senhor. Porque eu amo o Senhor. E eu faço as coisas lá na igreja com alegria, com prazer. Sabe, essa é a vida de Cristo que você precisa viver. Deixar as coisas velhas passadas, querido. Não tenha medo, sabe, eu vou falar, marca para você aí, Isaías 43:1. Sabe por quê? Porque Isaías 43, do versículo 1 ao 3, ele diz algo poderoso para mim e para você. Marca só aí, Isaías 43, versículo 1 ao 3. Diz assim: não temas. Presta atenção. Isaías diz assim: não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. É Jesus falando aqui através do profeta Isaías, querido, de algo que ia acontecer já
há 700 anos à frente. Jesus já estava falando aqui através do profeta Isaías, e está falando para você hoje. Você está passando por um problema, querido. Talvez você está falando assim, pastor, eu sei, mas viver a minha vida, eu sei que viver a vida de Cristo é assim, mas eu estou passando por um problema assim, ou minha vida está assim, minha vida está assado, é isso. Mas Jesus está falando para você agora. Ele falou através de Isaías, ele cumpriu na cruz, e está falando para você hoje aqui. Presta atenção. Não temas, pois eu o resgatei. Eu te chamei pelo nome. Ele diz, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se preocupe, você não vai se queimar. As chamas não deixarão você em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Santo de Israel. Presta atenção, ele diz assim, eu sou o seu Salvador. E ele prometeu para nós, querido, que ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas, independente se você está vivendo um período de paz ou de guerra. Ele vai estar com você todos os dias. Basta que você assuma essa vida dele em você. Querido, será que diante de uma palavra dessa, eu sei que algumas pessoas entraram aqui nessa noite pensando em desistir de tudo, que o Espírito falou comigo. Todos os dias vem pessoas nas igrejas, pensando em desistir. Abandonar Deus, abandonar a cela, a liderança, o ministério. Mas, querido, será que depois de uma palavra dessa você ainda pensa em desistir? Para onde iremos nós? Jesus um dia reuniu as pessoas, os discípulos e a multidão, ele começou a falar e de repente eles foram embora. Falou para os discípulos assim, se vocês quiserem ir, se essa minha vida para vocês é muito difícil, se é difícil para vocês viver a minha vida que eu tenho proposto para vocês, vocês podem ir embora também. Mas Pedro falou assim, Senhor, como nós iremos embora? Como nós vamos desistir agora? Se só o Senhor tem palavras de vida. Olha o que Pedro falou. Se só o Senhor é que tem palavras de vida, para onde que nós iremos? O Senhor está com os olhos voltados para você, querido. Você não tem motivos para ficar com medo. Não tem motivos para ter medo. Não tem. Às vezes eu fico com medo, sim, das responsabilidades que eu tenho, do cuidado que eu tenho que ter com as minhas filhas, com a minha esposa, com a igreja. Às vezes me dá medo, assim, às vezes. Às vezes eu fico pensando, acordo no meio da madrugada. Me dá medo dessa enfermidade da Eve, mas depois o Espírito Santo vem e fala para mim, está com medo do quê? Eu não falei para você? Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se passar pelos rios, não vão te encobrir. Se passar pelas águas, você não vai se afogar. Eu já não falei que eu sou o teu Salvador? E tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo na sua vida, querido. Igreja, tudo vai dar certo para você. Só precisa de uma coisa, que você viva essa vida de Jesus agora. Não viva mais a sua vida, que ela é muito pequenininha. A nossa vida, querida, é limitada. Se você quiser continuar vivendo a sua vida, vai ter mais o quê? Eu estou com 53, a minha vida vai acabar daqui que o Temer falou que está aumentando, né? Talvez mais uns 25, 30. Mas se eu viver a vida de Cristo, eu vou viver eternamente. Jesus falou que ainda que esteja morto, você vai viver. Oh Deus, dá-nos essa revelação, querido Pai. Você não é uma ovelha perdida, sem ninguém para te proteger. Ele vai te livrar de todos os perigos.
Eu queria que os cooperadores...